Oi, turminha do quarto ano. Estamos aqui novamente nessa sexta-feira para a nossa segunda aula, onde será de matemática. Peguem o livro de matemática de vocês e abram mesmo na página 122. Hoje nós vamos falar sobre medida de capacidade, que está voltada para os múltiplos e submúltiplos do litro. O que são medidas de capacidade? Medida de capacidade é o total do volume que cabe em um recipiente. No caso aqui, o que está destacado dessa capacidade é o litro. O litro, ele está definido em todos aqueles produtos que nós consumimos, na qual a sua capacidade está voltada para o litro, como por exemplo, a água, a gasolina, o leite, o refrigerante. Todos esses utensílios que eu acabei de citar, eles estão voltados para a sua capacidade da medida de litro. Qual é o símbolo que nós utilizamos para identificar o litro? É a letrinha L, isso mesmo. Só, meus amores, que para nós sabermos a medida da capacidade de um volume, que nós chamamos a quantidade daqueles algo que está naquele recipiente, como eu citei, a água, o suco, a gasolina, o leite, ele é dividido em algumas etapas, como são os múltiplos e os submúltiplos. É como se pegassem essa capacidade total do litro e dividisse. Por exemplo, nós sabemos que existe refrigerante de 2 litros, não é isso? Muito bem. Mas também existe refrigerante de 1 litro, existe refrigerante de 1,5 litro, existe refrigerante de 600 ml e também existe aquele menorzinho, onde a ml é um dos bem menor, onde muitas das crianças, muitos de vocês chamam até de pitulinha, não é isso? Pronto, então é justamente dessa maneira que nós sabemos como que a capacidade de um litro ele é dividida. São essas separações, essas divisões que eu acabei de citar, que nós chamamos de múltiplos e submúltiplos. Só que eles têm o seu nome. Nós temos aqui no livro, acompanhe comigo, ó, múltiplos e submúltiplos dos litros. Nós temos o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, aí temos o litro, que é o mais conhecido, temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Todos esses que eu acabei de falar para vocês são justamente os múltiplos e os submúltiplos. São as divisões que são feitas da capacidade do litro. Aqui eu coloquei para vocês terem mais ou menos o exemplo, ó, um litro, que o símbolo é o L, que está definido como se fosse 1000 mililitros. Então, quando você pega um recipiente, né, de um refrigerante, de suco, de leite, de água, que ele é equivalente a 1 litro, então nós podemos dizer que ele tem como definição 1000 mililitros. Então, a capacidade dele é de 1000 mililitros, certo? Ok? Então, toda vez que você vê um recipiente na qual ele contenha 1 litro, então é a mesma coisa de você dizer que ele tem 1000 mililitros. É a mesma coisa. Por quê? Porque esse mililitro são justamente os múltiplos e os submúltiplos da divisão do litro. Então, aqui eu coloquei um exemplo para a gente poder, vocês entenderem melhor. Nós sabemos que 1 litro, né, isso é equivalente a 1000 mililitros. Então, nós vamos fazer a multiplicação. Você tem aqui 2 litros. Se 2 litros, nós temos, se 1 litro é equivalente a 1000 mililitros, então vamos multiplicar aqui 2 litros, porque eu já sei que eu vou fazer a multiplicação de 2, que é 2 litros, representa 2 litros por 1000 mililitros. E quanto é que fica, gente? Quanto é 2 vezes 1000? Isso mesmo, 2000. Então, nós podemos entender que 2 vezes 1000 é 2000.
Então, aqui é quanto? É 2, quanto é que dá aqui? 2.000 mililitros. Então, são as formas que nós podemos descobrir como é que nós vamos saber a capacidade que tem em algum determinado volume de algum recipiente, de algum líquido que seja relacionado à água, à gasolina, ao suco e o leite. Aí no livro de vocês, vocês podem ler, certo, a introdução desse conteúdo que nós acabamos de falar. Releiam sobre a grade dos múltiplos e submúltiplos do litro para que você possa aprender e você saiba qual é a capacidade de cada um. Após vocês fazerem essa leitura, vocês vão realizar a atividade do livro de vocês da página 123 até a página 125. Após vocês finalizarem, vocês voltem comigo para que nós possamos fazer a correção. E aí, meus amores, conseguiram entender? Realizaram toda a atividade? Muito bem. Vamos lá para a nossa correção. Página 123. Observe as jarras. Aí temos a jarra A, B e C. Qual a quantidade de líquido indicada em cada uma das jarras? Vamos lá. Na A tem o quê? 250 mililitros, né? Na B, 500 e na C, 750. Segunda questão, existem pequenas coisas que todos podemos fazer para diminuir o gasto de água. Devemos ainda alertar as pessoas que vivem perto de nós para alguns erros que habitualmente se cometem. Por exemplo, se uma pessoa escovar os dentes em 5 minutos e fizer a barba em mais 5, deixando a torneira aberta, haverá um gasto de 24 litros de água por dia. Apenas nessas duas atividades, gasta-se o correspondente à quantidade que uma pessoa deveria beber em 12 dias. Caso essa mesma pessoa realize as mesmas tarefas de forma mais econômica, mantendo a torneira fechada, gastará em média 2 litros. Quantos litros ela vai economizar por dia? Então, vai economizar 22 litros de água por dia. Por quê? Porque ela gastava 24, então fica o quê? 24, se ela estava gastando ali, só passou a gastar economizando os 2, então ela vai economizar 22 litros de água. Terceira questão, ao receber a conta da água de sua casa, Joaquim verificou que no mês de outubro houve um consumo de 27 litros. No mês anterior foi 30 litros. Em outubro, ele economizou ou desperdiçou água? E de quanto foi a diferença? Ele economizou. E a diferença foi o quê? De 3.000 litros. Quarta questão. Faça a representação das medidas abaixo. A. 19 litros e 5 centilitros. B. 10 quilolitros e 11 litros. C. 25 litros e 6 mililitros. D. 40 litros e 2 centilitros. Aí, como foi que vocês colocaram na A? 19,05 L. B. 10,011 KL. C. 25,006 L. E D. 40,02 L. Quinta questão, complete corretamente. A. O litro é a unidade principal das medidas de capacidade. B. Ele é representado pelo símbolo L. C. O decalitro, o hectolitro e o quilolitro são múltiplos do litro. D. Os submúltiplos do litro são o mililitro, o decilitro e o centilitro. E. O mais usado dos submúltiplos é o mililitro. F. Um litro tem 2 meio litro ou 4 quartos de litro. Página 124. Sexta questão. Pesquisa em supermercados ou loja do gênero 5 produtos comprados por litro. Escreva abaixo o nome de cada um e o seu valor. Sétima questão. Escreva como se lê as medidas abaixo. A. 9 decalitros e 17 decilitros. B. 145 mililitros. C. 8 quilolitros. D.
4 litros e 6 decilitros, e é 304 centilitros. Oitava questão, resolva os problemas a seguir. A. Na segunda-feira, papai encontrou um posto de gasolina com os seguintes preços. Então, papai abasteceu R$50 de gasolina. Com quantos litros de gasolina papai abasteceu o carro? Como foi que vocês fizeram? Primeiramente, 50 dividido por 3,75. Aí, quanto foi que deu? Deu 13,3. A resposta, ele abasteceu o carro com 13,3 litros de gasolina. B. Para papai abastecer mais 10 litros de gasolina na sexta-feira, quanto ele pagará pelo combustível? Aí nós temos o cálculo. 3 vezes 75, 3,75 vezes 10 dá igual a 37 vezes 5. Resposta, ele pagará R$ 37,50 pelo combustível. Página 125, nona questão. Uma máquina de lavar gasta 132 litros de água para lavar 7 quilos de roupa em cada ciclo. Quantos litros ela usará? Quantos litros terá usado se fizer 13 ciclos de lavagem com essa mesma quantidade de roupa? 13 vezes 132 vai dar igual a 1.716 litros. 10. Uma mangueira tem uma vazão de água de 1,6 litros por segundo. Quantos litros serão jorrados se ela permanecer por 2 minutos ligados? 1,6 vezes 120 vai dar igual a 1.920. 11ª, uma criança bebe 8 garrafinhas, como essa, de água por dia. Quantos litros ela bebe? A garrafinha é de 250 ml, né? Então, 250 vezes 8 dá igual a 2.000. Então, ela bebe 2 litros de água por dia. 12ª, observe a charge a seguir e produza um pequeno texto sobre o que você entendeu. O que é que vocês podem observar aqui? Que a água o planeta está sentindo falta de água, não é isso? Meus amores, vamos ficando por aqui com a nossa segunda aula, né, dessa sexta-feira. Um beijo no coração e até já já.